Olá, turma. Para a gente continuar aqui a parte de Excel, a gente vai fazer uma pequena explanação aqui sobre o conteúdo que a gente já mostrou para vocês, aquele material que a gente postou, tá? E eu gostaria aqui de colocar algumas situações para que a gente passe a proceder cálculos no Excel. Porque cálculos no Excel, algumas funções no Excel, dará uma noção básica sobre lógica de programação, que é o que você vai precisar muito. Repare que aqui a área do Excel tem um rapaz ali que se movimenta através das setas do seu teclado, que a gente chama de seletor de células. Ele é um seletor de células. Se eu navegar com o Shift pressionado, eu vou selecionando um conjunto de células, tá? Que a gente chama de intervalo. Mas por que célula? Porque a célula é o encontro de uma coluna com uma linha. Encontro de uma coluna com uma linha. Toda célula no Excel ela tem um endereço. Olha só. O endereço desta célula que o seletor se encontra é a célula, o título da coluna é o E4. Que célula é essa? É a célula B5. Que célula é essa? É a célula C3. Que célula é essa? É a célula A1. Eu posso também ter assim, ó. Aqui é um conjunto de células que começa em A1 e termina em quem? E6. Um intervalo. Tá? Eu poderia ter aqui. Que intervalo é esse? É de C4 a D5. Isso aqui, eu vou escrever aqui em cima como se faz aqui, por exemplo. D3, 2 pontos. F4. Quando eu digo assim, ó, D3, F4, eu estou me referindo de D3 aqui, até o F5, até aqui. Isso é só para você entender como é que se escreve um intervalo de células, tá bom? Muito simples. Ok? Olha só aqui uma coisa. Sobre esse seletor aqui, esse seletor de célula, algum conhecimento sobre ele. Veja só o tanto que ele é inteligente. Se eu escrevesse aqui, de sexta-feira, e eu simplesmente pegar aqui esse seletor, no canto inferior direito, ele tem um pequeno botão que a gente chama de botão de preenchimento. Se eu puxar para baixo, ó, eu vou dar Ctrl Z para desfazer. Se eu puxar para a direita, ó, eu vou apagar. Se eu escrever aqui o mês de junho, eu seleciono aqui, dou um clique sobre a célula C2, eu puxar para baixo, Ctrl Z, ó. Se eu puxar para a direita, aí a pergunta diz, e se eu puxasse para a esquerda aqui, o que ia acontecer? Ora, ele vai -1, ó. E se eu fizesse assim, eu iniciasse aqui o número 10 e eu puxasse aqui o seletor, o que ia acontecer? Repete, tá vendo? Repete. Mas ele cria também uma progressão aritmética. Se eu dissesse assim, 2, aí aqui na célula seguinte, 4. Eu selecionar essas duas células aqui e continuar puxando para a direita, ele vai montar uma PA, olha, de razão 2. Se eu puxasse isso para baixo, o que ia acontecer? Vamos ver? Repete. Por quê? Porque se eu iniciar uma contagem, o Excel continua para mim, seja qual for ela. Tá? Agora, se eu colocar um valor específico e puxar ele para a esquerda, direita, qualquer lado, ele repete o valor que está lá. Porque eu não iniciei uma PA. Mas se eu apontar para ele a razão entre uma célula e outra, ele vai fazer normalmente o preenchimento. Isso é importante que a gente conheça esse seletor com esse botão de preenchimento, porque ajuda muito e facilita muito no momento dos cálculos. Ok? Bem, em se tratando sobre cálculo, todo mundo sabe que existem os operadores de proceder cálculo.
sinal de adição, sinal de subtração, a barra, que é o sinal da divisão, né? O asterisco aqui, que é o sinal da multiplicação. Tem o pontinho aqui de acento circunflexo, que a gente usa como operador de radiciação, ou melhor, exponenciação. E é muito importante, ó, se eu escrevesse aqui 20, 32, que células é essa? É a B2, C2 e D2. E eu dissesse que essa célula aqui fosse um cálculo em relação a essas células que eu acabei de informar esses valores. Primeiro conhecimento, toda célula que é um cálculo, ela inicia com um sinal de igualdade. Repetindo, toda célula que é um cálculo inicia com sinal de igualdade. Então eu vou fazer um cálculo naquela célula, eu já sei que eu vou digitar o sinal de igualdade. Então se eu dissesse que esta célula, só clicar sobre ela que ela escreve endereço para mim, somado com essa outra aqui e dividido por esta outra aqui, ó, eu tenho ali uma soma e uma divisão. Se eu fosse perguntar assim para você, qual o resultado disso? Muita gente ia fazer assim, B2 vai ser 2 dividido por D2. Quem é B2? 20. Quem é C2? 30. Quem é D2? 2. Então muita gente ia fazer 20 mais 30, 50. Dividido por 2, 25. E aí é onde eu gostaria de apontar uma coisa para vocês. Existe a prioridade dos operadores. Entre adição e divisão, quem eu faço primeiro? A divisão. Então seria 30 por 2, 15, somado com 20, 35. E não somar para depois dividir. Olha só. Olha o resultado. Só confirmei, não entra. Se eu fosse fazer um cálculo aqui, assim, para pegar, no caso, a soma e dividir por 2. Essa célula somada com essa outra aqui, fecha o parênteses, dividido por essa aqui. Agora eu tenho o resultado de uma operação, de uma soma dividido por 2. Neste caso aqui, realmente dá 25. Ó. Entendeu? Muito simples, né? É importante que a gente conheça aí bem intervalo de células e prioridade dos operadores lógicos. Ok? Se eu dissesse aqui que aqui é 8 e eu dissesse que aqui é 2 e eu dissesse que uma célula qualquer fosse um cálculo dizendo o seguinte, que aquela célula lá, 8 elevado, repara que é o símbolo de acento circunflexo ali, a exponenciação, a essa outra célula. Então seria 8 elevado a 2. Qual o resultado? 8 elevado a 2 é 8 vezes 8, 64. Será que é mesmo? Vamos ver? 64. Entendeu? Mas eu poderia dizer o seguinte, que esta célula, a língua está embolando, esta célula dividido por 4. E eu posso colocar dentro de um cálculo um valor específico sem ser necessariamente o endereço da célula? Pode. Qual é a diferença? É porque quando eu uso a célula, toda vez que eu alterar o valor dela, o meu cálculo se atualiza. E se eu utilizar o valor 4 ali, esse valor vai ficar invariável, ele vai permanecer o mesmo, em qualquer mudança que aconteça nas células envolvidas no cálculo. Por exemplo, 8 dividido por 4 é 2. Mas se eu colocar aqui 40, ele vai dividir 40 por 4. Entendeu? Muito simples, né? Olha só aqui uma coisa. Se eu escrevesse aqui valores aleatórios, tá? Valores aleatórios.
valores aleatórios. Aí eu dissesse que esta coluna aqui seria o somatório de A mais B, das células lá correspondentes. Então eu já sei, inicia com o sinal de igualdade. Aí eu somasse esta mais esta célula, A2 mais B2, Enter para confirmar, seria 30. Ah, como é que eu faço o restante da operação aqui? Então basta que eu chegue aqui, ó, puxa aqui no seletor, que ele já soma para mim. Então, esta célula aqui, qual o conteúdo dela? A operação A2 mais B2. Qual o seu resultado? 30. Então, isso aqui é um cálculo. Essa outra, A3 mais B3. Essa outra, A4 mais B4. Para qualquer valor dessas células aqui. Por exemplo, essa célula aqui é 90 porque está somando essa célula com essa outra. Se eu disser que essa célula aqui passa a valer 100, isso implica dizer que o cálculo lá vai se atualizar. Passou a ser quanto? 150. Muito simples. Muito simples. Não é? Não é simples? Então veja só aqui uma coisa, ó. Continuando aqui. Apaga aqui. Tá? Existem outras maneiras, eu vou até voltar os valores aqui. Existem outras maneiras da gente proceder cálculos, que não seja exatamente só com os operadores, que é o que se chama cálculos com as funções que existem no Excel. Continuando aqui, para você verificar sobre as funções. Como fazer cálculos além dos operadores que a gente tem, como proceder e utilizar funções. Existem funções simples, existem funções muito complexas, existem funções para tudo quanto é de cálculo que você possa imaginar. Olha só para dar uma olhadinha aqui nessas funções. Olha só aqui. Aqui eu vou colocar aqui, olha só o tanto de a função aqui. ABS, cada uma dessas aleatório. É claro que eu não ia dar nem tempo mostrar cada uma dessas funções para vocês. Mas eu vou mostrar pelo menos algumas delas que vai fazer uma introdução sobre lógica de programação. No dia que você for lá estudar a disciplina lógica de programação, você vai já ter um certo entendimento das estruturas condicionais, por exemplo, tá? Estruturas de repetição. Então, por aqui já dá para a gente fazer uma pequena introdução em relação a isso. Então, como utilizar essas funções? Olha só aqui uma coisa. Depende onde eu boto o meu seletor. Se eu estiver aqui, eu poderia escrever assim, ó, igual, já sei que é um cálculo, aí eu digo soma, abre um parêntese, de quem? Disso aqui. Aí eu fecho o parêntese. Isso aqui que eu digo é A2 até C2, é o intervalo, dá um Enter. 60. 20 mais 10, 30 mais 30. Se eu quiser fazer o restante, basta eu clicar aqui e arrastar, né? Já vou lhe fazer diferente. Em vez de clicar e arrastar, eu vou dar um duplo clique aqui, ó. Eita, que céu arretado. Tá vendo aí? Olha, se eu tivesse aqui embaixo e eu quisesse somar essa coluna, eu poderia fazer, vem aqui, ó, desse botão aqui, autossoma. E dar um Enter. Entendeu? Quero somar o restante, eu posso chegar aqui e dizer o seguinte, somar esta. Ah, eu quero somar essa outra aqui. Posso somar aqui. Muito simples, né? Se eu tivesse aqui, eu poderia vir aqui e utilizar outras funções, tipo assim, média, máximo, média. Qual é a média dessa sequência numérica? Média aritmética aqui. É o somatório do rol dividido pela quantidade de itens. 20 mais 10 é 30, mais 30 é 60, mais 60 é 120. Dividido por 4 é 30, quer ver? Fazer o restante, duplo clique na alça. Poxa, mas não tem coisa mais simples. Olha só aqui como utilizar algumas funções. Se eu dissesse o seguinte, máximo, e abrisse o parênteses aqui e dissesse o seguinte, selecionasse aqui, eu poderia dizer o seguinte, máximo quer dizer qual o menor valor da
daquele intervalo. Aí dá um Enter. Se eu dissesse aqui na frente igual, tá? Aí tivesse mínimo e colocasse aqui qual o menor valor desse intervalo e fecha. Opa, eu errei aqui alguma coisa. Vamos ver onde foi. Mínimo. Vamos escrever por aqui para ver onde é que está o erro, tá? Mínimo. É porque versão 2010 ele entende que seja só o nome mínimo. E eu tivesse dito aqui, eu quero o menor valor desse intervalo aqui. E dá um Enter. É o 5. Olha, eu poderia escrever assim. É igual a soma dessas duas células, tá bom? Dividido não, multiplicado pelo mínimo, tá? Pelo mínimo, tá? Desse outro intervalo aqui, tá bom? Fecha e somado com o máximo, com o máximo desse outro intervalo aqui. E fecho. Olha só aqui o que eu estou fazendo aqui, brincando de operações. A soma desse intervalo multiplicado pelo menor valor deste intervalo, somado com o maior valor desse intervalo. Como fica? Enter. 370. Simples. Simples assim. Não é? Ah, tá certo, tá certo. Olha, existem funções, isso aqui é que eu estou pressionando a tecla errada do meu teclado, tá? É meu computador que eu recuperei, que coisa boa. Olha só aqui uma coisa, olha. Se eu dissesse o seguinte, eu tivesse aqui uma planilha aqui, um boletim qualquer, boletim para qualquer. Aí eu botasse aqui, nota 1, nota 2, média e resultado, tá bom? Aí eu tivesse aqui português, tá? Vou até aumentar a coluna, coisa que você já deve ter aprendido no material que eu botei para vocês. Matemática, biologia, fazer assim para andar rápido, informática. Aí você tivesse as notas aqui 5 e 9, e eu tivesse aqui 4 e 5, biologia 2, 1 e 6, e eu tivesse informática 8 e 9, tá bom? A média, o que é a média? É a soma das duas dividido por 2. Eu já sei que eu poderia só escrever assim, ó, média de quem? Dessas duas células aqui. E fecho. Se eu quiser calcular o restante ali, eu já sei. Em português é média 7, em matemática 4,5, em biologia 3,5 e em informática 8,5. Olha, se eu selecionar isso aqui, tem alguns botões que vocês, naquele material que eu mandei para vocês, já ensina direitinho. Por isso que eu pedi que fizesse testando no computador. Eu vou aumentar as casas decimais aqui, ó. Vou botar assim. Eu vou calcular aqui um resultado. Esse meu resultado vai ser com base nisso aqui. Eu vou escrever, por exemplo, média até 6, o cidadão está reprovado. Média até acima de 6, o cidadão está aprovado. Qual seria o cálculo que eu ia escrever aqui na frente para que meu
esse aluno aqui fosse aprovado, qual seria o cálculo? O cálculo é aqui onde eu já coloco a primeira função para você de um pouco mais de complexidade. É o chamado a função se. Então é um cálculo, eu vou colocar aqui se. Com esse cálculo aqui é um tipo de estrutura condicional. Eu vou fazer um cálculo dependendo da condição. O que é a condição? A média. Se a média é 6, ele fica reprovado. Se a média é acima de 6, ele está aprovado. Então a condição é essa. Essa é a função de estrutura condicional. Então eu vou fazer aqui. Abre um parênteses. Aí eu vou dizer, se a média é 6, onde é que está a média? Aqui, ó. Se a média aqui é D3, ela for menor ou igual a 6. Fecha o parêntese. Ponto e vírgula. Se isto aí for verdade, o cidadão está, vou colocar entre aspas por ser uma string. O cidadão está, vou botar aqui, ó, reprovado. Ponto, aqui, ó. Fechou lá, ponto e vírgula. Agora, se a média é menor ou igual a 6, ele está reprovado. E se ela não for menor ou igual a 6, é a situação contrária. Né? Ele está o quê? É aprovado. Olha só aqui uma coisa. Então ele vai escrever aprovado ou reprovado aqui, dependendo de quem? Dessa média. Neste caso aqui em português tem que ficar aprovado. Já em matemática ele tem que ficar o quê? Reprovado. E eu vou dar um enter aqui, ó. Opa. Aqui. Realmente tem um pequeno erro aqui na célula que eu vou lhe mostrar aqui. É porque aqui todo parênteses que se abre tem que fechar. Aqui é o primeiro parênteses que está fechando aqui e esse outro que fecha aqui. Então eu vou dar um enter aqui. Veja só aí. Eu vou calcular o restante aqui. Como é que eu faço? Duplo clique aonde? Na alça. Eu vou aumentar o tamanho da coluna, coisa que você já aprendeu no que eu mandei para fazer para vocês. Repare aí que ele está aprovado, reprovado. Aqui em biologia, aqui não era 1 não, era um 10. Então eu digito 10 aí e dou um enter. Automaticamente 10 mais 6 é 16, dividido por 2 é 8. Então ele passou a ser aprovado. Aqui em português, aqui era 4. 5 mais 4, 9. A média é 4,5. Ele passa a ser o quê? Reprovado. Simples demais. Simples demais. Olha só aqui uma coisa. Eu vou selecionar isso aqui para me colocar o que vocês, do material que eu mandei para vocês aí. Eu vou colocar bordas internas e externas. Eu vou selecionar essa parte aqui e vou dizer que seja centralizado. Eu vou colocar um preenchimento aqui. Vou botar assim um preenchimento como este, tá? Eu vou colocar uma cor da fonte aqui assim mais forte. Dá para fazer muita coisa, tá bom? Então aqui eu vou fazer deixar um pequeno exercício para vocês de uma planilha. Eu vou produzir aqui uma planilha e eu gostaria que vocês respondessem ela e enviassem pelo Classroom, que inclusive eu vou fazer a cobrança lá, que é para poder você mandar. Eu vou colocar a atividade, onde essa atividade é o envio dessa atividade que eu vou propor aqui para vocês. Ok. Conforme prometido, olha, aqui está uma atividade para você fazer. Aí você diz assim, por que você não manda isso escrito, tal? Não, porque se eu mandar escrito, aí você já vai aproveitar só o que eu já fiz. E aqui, no final do vídeo, você aproveita para ver o vídeo todo, tal. E no final você dá uma pausa e para produzir isso aí. Não precisa colocar essas condições de cálculo no seu trabalho. Eu quero que você faça aqui um boletim com esses cálculos aí, tá? A média e o resultado. Eu coloquei as condições de cálculo aí para somente o resultado, porque a média todo mundo sabe como fazer. Ok? Esta é uma atividade que eu vou fazer a cobrança no Classroom e você enviar por lá. Inclusive as duas atividades, a última do último vídeo do Excel, lá no final do Excel, no vídeo, no material, tem uma atividade para ser feita, você enviar por lá. E aqui é uma outra atividade para você também enviar, que eu vou fazer a cobrança por lá. 2 pontos cada uma. Ok?
É isso. Bons estudos e conte comigo sempre.